Bem, bom dia a todos. Nós estamos aí com 7h29. Geralmente a gente dá uns 3 minutinhos aí de tolerância, porque as pessoas vão entrando a partir desse horário, né? Kátia já testou aí a apresentação, acho que está tudo ótimo. Bom dia, Tiê. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rogério. Bom dia. Bom dia, Bom Tereza, dia. Márcio, Dias. Bom dia. Rubens já falei, Anderson já falei, Mauro Diniz, Roberto. Bom dia a Bom dia. todos. Bom dia. Bom dia, Bom dia. Tereza. Bom dia, Kátia. Aqui é o Thier, Kátia. Quanto tempo, hein? Muito tempo, que alegria. É verdade. Muito tempo, estou com saudade. Saudade mesmo. Que coisa boa você por aqui. Isso. Uma honra para mim. Obrigada. Parabéns, Kátia. Você está brilhando, assim que é bom. Estou gostando de ver, viu? Obrigada. Aloísio, bom dia. Bom dia, doutor Rosati, tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bom? Doutor Rosati, o senhor confirmou, o senhor conseguiu botar para gravar? Eu botei para gravar lá, Anderson. Seja o que Deus quiser. Não, Tá certo, doutor. não confio tanto nas minhas habilidades, É. não, mas tudo bem. Tá bom, Né? eu vou conferir aqui. Tá certo. Obrigado. Confere aí e me dá um retorno, porque Tá, eu deixei lá gravando. Tá bom, só um minuto. Tudo bem, Kátia? Eu tenho que te fazer essa pergunta. A gente pode gravar essa Com aula e depois certeza. colocar lá no YouTube da Associação Médica, porque Com há certeza. pessoas, a gente divulga o link depois, né? Isso, que às vezes as pessoas Tem muita não gente que conseguem vê na hora, depois. Pois Isso, é. exatamente. 7h30, o pessoal reclama que é muito cedo e tal, tá cedo demais. Eu gosto de acordar às 9h. Bom dia, Pacheco. Tudo bom? Bom dia. Mas eu postei ali um trabalho que o Aloysio compartilhou. O Aloysio está aqui na reunião. Postei lá no nosso site. Muito bom, trabalho recente. Que Ele maravilha. botou sobre ultrassom da veia cava, utilização em terapia intensiva. Maravilhoso. Mas, Kátia, então, mais uma vez, te agradeço muito você estar aqui com a gente. E a Kátia era aquela interna, ela passou lá no internato. Bom dia, Jasmar, tudo bem? Kátia passou lá no internato, você, já trabalhando há anos ali, observa quem é que vai subir como um foguete, brilhar. Então, foi o que aconteceu com a Kátia, e sempre trazendo essa gentileza especial da Kátia, né? Que torna o ambiente de quem trabalha com ela melhor ainda, né? E foi muito bom porque a cardio-oncologia hoje acho que é uma área assim importante da medicina, né? Infelizmente, ou o diagnóstico aumentando, o fato é que está se vendo mais e mais casos oncológicos. E uma abordagem assim ampla desses casos, com uma visão do todo, né? Uma visão holística, para usar essa palavra, é fundamental. E nesse ponto eu vejo que a Kátia se dedicou mesmo a isso, vem focada nesse assunto, além de ser uma excelente cardiologista, ela focou essa área como uma área de escolha dela, uma área difícil, uma área bem difícil, né? E que ela vem desempenhando com grande brilhantismo, né? Mas, Kátia, antes da gente começar, eu queria que você contasse para nós sobre o seu trabalho hoje, onde você está trabalhando, o que você está fazendo, quais são suas perspectivas no momento. Desculpe, Então, uma pergunta assim, não chega, mas é uma pergunta fora da conversa que a gente tinha combinado, de ser só cardio-oncologia, mas eu sempre gosto que o apresentador fale do trabalho dele, onde está indo, tal, o sim, que está achando, tá bom?
Obrigada pelo espaço. Eu trabalho desde de sempre, né, lá no CHN. Logo que eu terminei minha residência, eu fui para lá. Então, eu comecei lá como cardiologista da clínica médica, que foi em 2005. Nessa época não existia cardiologia específica no andar, né? Só existiam as UTIs e a emergência. E aí, logo em seguida, recebi um convite da Valdênia para montar, junto com o Clóvis, a cardiologia no andar, né? E nessa ocasião, eu lembro bem, foi 2012, né? E o transplante de medula óssea, ele era ali no sexto andar, uns leitos pequenininhos, ali tinham 8 leitos. E como cardiologista do andar, eu comecei a ver os pareceres do transplante, né? Então, eu percebi ali que a cardiologia que a gente conhece, né, desde sempre, não cabia muito naquele paciente oncológico, porque era muito difícil, muito complexo, tinha muitas outras coisas juntas, né? Então, em 2013, eu comecei a me dedicar à cardio-oncologia. Nesse período até agora, né, a cardiologia do andar cresceu, o transplante também cresceu, e aí a gente se propôs a fazer a cardio-oncologia no transplante medula óssea, e aí, logo em seguida, veio a oncologia, né, que agora é Oncologia Américas, né, e aí a gente foi migrando, né, para esse lado, apesar de eu estar no andar, né, cheguei a ser chefe do andar por um período, e migrei lá no CHN exclusivamente para cardio-oncologia. De fato, né, assim, a doença oncológica tem aumentado mais, né, cada vez mais, e no hospital, né, foi assim, né, iniciando com o transplante, logo em seguida a oncologia, depois a hematologia, né, clínica, e, enfim, no CHN agora eu estou exclusivamente voltada para a cardio-oncologia. E, fora isso, tenho meu consultório, né, que eu tenho a honra de compartilhar alguns pacientes com você, né, Rosati? E é isso, essa é a minha trajetória. Ótimo, Kátia. E me conta o seguinte: o espaço da cardio-oncologia hoje, eu sei que você vai falar nisso, né? Mas extra-aula, como você vê o espaço, o crescimento desse setor, dessa área da cardiologia hoje, assim, em congressos, em participações, como é que você está vendo isso? Como a oncologia, né, tem avançado, assim, em progressão geométrica, né, a cardio-oncologia ela tem sido cada vez mais necessária, né? E como é uma especialidade nova, né, ainda está para ser reconhecida pelo CRM como especialidade, né? Eu creio que isso aconteça no ano que vem, se não me engano, mas é uma especialidade que tem poucas pessoas dedicadas à cardio-oncologia, né? Então, uma aula como essa é uma coisa muito importante, porque é importante que os clínicos, cardiologistas, pneumologistas, né, enfim, todas as pessoas que lidam com a parte clínica e até a parte cirúrgica também, tenham a noção do que é a cardio-oncologia, né, e ela pode ser aplicada no dia a dia, né, de todas as especialidades, né? A gente não tem tanto especialista, mas é muito importante a gente disseminar o conhecimento, né? Perfeito, Kátia. Ótimo. Então, olha, nós já temos aqui, já são 7h39. Eu acho que eu queria passar a palavra para você trazer o que a sua abordagem aí, a sua palestra
Na verdade, que até aqui a gente está só batendo um papo, né? Mas eu agradeço muito as suas informações, eu acho que é relevante toda essa sua trajetória dentro do CHN. Eu me lembro de você fazendo pré e pós-operatório lá pela clínica e pela clínica Exatamente. cardiológica ainda, né? É Então verdade. eram tempos, né, assim que vocês estavam começando ali. E Isso. isso foi evoluindo, isso foi quase que no século passado, né? É Mas já nesse verdade. século foi evoluindo e tomou esse impulso agora grande aí, né? Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui e a palavra com você, tá bom? Obrigada a todos. Bom, o professor Rosati gentilmente já me apresentou, né, e me deu a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha trajetória. E esse primeiro slide é justamente assim, né, o que a cardiologia tem a ver com a oncologia, né? Por que cardio-oncologia? E aí a gente começa falando sobre os fatores de risco, tanto para a doença cardiovascular quanto para o câncer, né? Tabagismo, diabetes, obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial, sistêmica, faixa etária mais elevada, né? Quanto mais elevada, maior o risco, álcool, fatores genéticos. Então, a gente percebe que esses fatores, eles são comuns tanto para a doença cardiovascular quanto para o câncer, né? Eu costumo falar, assim, uma questão assim, interessante, né, para a gente tentar ampliar um pouquinho assim, o conceito da cardio-oncologia, que os pacientes que chegam a um consultório cardiológico, em geral, ele é acima de 50 anos, né, tem 50, 60 anos, tem fatores de risco, né, e é importantíssimo a gente botar atrás da orelha aquela pulguinha de que ele também é um paciente candidato a desenvolver câncer em algum momento da vida, né? A mesma questão é relacionada ao oncologista, né? O oncologista que recebe esses pacientes acima de 50 anos, né? Com todos esses fatores, ele também deve ficar com a pulguinha atrás da orelha, que ele deve ter alguma doença cardiovascular de base oculta, né? Ou vir a desenvolver em algum momento. E é bem comum acontecer durante o tratamento, né? Falando sobre a cardio-oncologia de uma forma geral, né? O que impacta, né, no tratamento, né, oncológico e no paciente, né? A gente precisa avaliar o status de base, né, do paciente, o tipo de terapia que ele vai ser submetido, o tipo de câncer, né, fatores genéticos, né, como a gente falou, fatores de qualidade de vida, né, se faz exercício físico, se fuma, né, é importante a gente checar a reserva cardiovascular desse paciente, né, e avaliar esse paciente antes, né, e durante o seu tratamento, né. Com isso, né, com essa crescente importância, né, da cardio-oncologia, né, na verdade, historicamente, assim, até uma curiosidade, né, que o primeiro cardiologista que foi chamado, né, e contratado na MD Anderson, né, que é no Texas, que é um hospital oncológico, né, bem importante, ele foi contratado em 1978, né? As antraciclinas, né, que é a quimioterapia vermelha, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Ela foi começada no câncer de mama em 1970, né? Então, você vê, né,
Em 70 começou uma droga bem cardiotóxica, e em 78 o Hospital Oncológico chamou o cardiologista, né? Então, a gente vê o quanto é importante essa associação, né, dessas duas especialidades. Esse é um guideline, o mais completo que a gente tem, de 2022, da ESC, né, a Sociedade Europeia de Cardiologia, em colaboração com várias instituições internacionais, né, para conseguir organizar melhor a cardio-oncologia, a sua importância, e o que a gente precisa avaliar enfim, né? Hoje em dia, essa é a nossa Bíblia, né? É o guideline mais completo que a gente tem hoje em dia. Nesse guideline, ele mostra a seguinte questão, né? A gente precisa avaliar os pacientes em risco, né, de tanto cardiovascular, né, quanto essas letrinhas aqui, né, CTR, CVT, a cardiotoxicidade específica da terapia anticâncer que você vai usar, né? Então, conforme os fatores de risco do paciente, né, e o risco inerente à droga de ser ou não cardiotóxica, né, a gente vai avaliar os pacientes em baixo risco, moderado risco e alto risco, né? O que a gente deve fazer, a boa prática? Avaliar no pré-exposição, no pré-tratamento, e aí a gente avalia as estratégias primárias e secundárias de prevenção para esse paciente, conforme sua característica, né? Durante o tratamento, né? É importante a gente ficar acompanhando, e a gente tem alguns protocolos de acompanhamento durante, né? Para cada droga específica. Nessa linha pontilhadazinha, né? Ele mostra que nos pacientes de mais alto risco, né, o risco praticamente dobra, né, durante o tratamento, né? Então, é muito importante a gente fazer a cardiovigilância durante esse tratamento. E os programas de sobreviventes de câncer, né, que, na verdade, o follow-up de longo termo, né, porque algumas drogas, elas têm cardiotoxicidade tardia, né, a antraciclina é uma delas, né, e ela pode aparecer, a cardiotoxicidade, até 20 anos após a exposição, né, então é importante tanto a avaliação de risco, né, cardiovascular, quanto o acompanhamento. Aqui, ele tenta mostrar para o oncologista em que momento que o cardiologista, né, precisa ser acionado, né, durante o seu tratamento. Os pacientes de baixo risco, tanto baixo risco cardiovascular, quanto baixo risco de cardiotoxicidade inerente à droga ou à terapia, né, em geral, não é necessário acessar, né, solicitar a avaliação do cardiologista. Mas dos pacientes de moderado risco cardiovascular, né, alto e muito alto risco, é sempre importante que o cardiologista seja chamado, né? Os pacientes de moderado risco, em geral, ele fica só em acompanhamento, né? E nos pacientes de alto e muito alto risco, ele precisa ficar mais a miúde, próximo do doente durante o tratamento, né? E aí, como que a gente acessa esse risco cardiovascular, né? Primeiro, né, o histórico prévio de tratamento anti-câncer, né? Nesse histórico, a gente pode avaliar se ele, por acaso, teve alguma exposição à droga cardiotóxica, histórico cardiovascular, né? A nossa famosa
anamnese, né, bem feita, um exame físico também bem feito, e sinais vitais, etc., né, assim, a anamnese e o exame físico, ela é fundamental para a nossa primeira avaliação, né, não só do paciente oncológico, mas de todo paciente, né, idade, sexo, fatores genéticos precisam ser acessados, né? História prévia de infarto, né? AVC, né? Enfim, são coisas importantes. E história, essa eu falei já, desculpa, exposição prévia, né? Se ele fuma, se ele é obeso, se ele faz exercício ou não, isso é muito importante. E o que a gente vai pedir de testes complementares, né? É muito importante esses dois primeiros, né, que são os biomarcadores cardíacos, o BNP ou o NT-proBNP e a troponina de base, né, antes de ser exposto à terapia anticâncer, né? O eletrocardiograma, né, importantíssimo, de base e durante o tratamento, a glicose, glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, a função renal, o lipidograma, fundamental, e o ecocardiograma, né? São coisas que a gente não pode deixar de fazer, né? E aí, essa nossa diretriz, né, essa nossa guideline de 2022, ele mostra para a gente, né, o que significa cardiotoxicidade, né? Antigamente, falava-se de cardiotoxicidade e pensava direto em insuficiência cardíaca, né? Hoje, vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, a gente vê que a cardiologia inteira cabe no conceito de cardiotoxicidade, né? Porque a gente tem, além da insuficiência cardíaca, cardiotoxicidade levando à hipertensão, cardiotoxicidade levando à arritmia, à fibrilação atrial, à doença vascular periférica, doenças orovalvares, né, pericardite, né, doenças do pericárdio, do miocárdio, enfim, né, é realmente uma cardiologia à parte, né, dedicada à oncologia. Há bem pouco tempo atrás, não tem menos de 10 anos atrás, o conceito de cardiotoxicidade era a fração de ejeção caiu abaixo de 50%, é cardiotoxicidade, né? E aí a gente foi avaliando, né, principalmente acrescentando os biomarcadores e o ecocardiograma com strain, né, que também a gente vai falar um pouquinho mais dele na frente, a gente viu que a insuficiência cardíaca relacionada à terapia anticâncer, ela é muito, muito maior, né, muito mais ampla. E aí, esse novo conceito de cardiotoxicidade, ele divide os pacientes em sintomáticos, né, para a insuficiência cardíaca, e assintomáticos para a insuficiência cardíaca, né? E aí ele começa do muito severo, né, muito grave, que é aquele paciente que interna com insuficiência cardíaca, precisa de inotrópico, precisa de suporte circulatório mecânico, e muitas vezes até é indicado transplante cardíaco, dependendo do paciente, né? Então, isso é a cardiotoxicidade sintomática muito grave. A cardiotoxicidade grave é aquela insuficiência cardíaca na qual o paciente precisa ser internado, né? A moderada é um paciente que precisa de diurético, né? E de terapia para a insuficiência cardíaca, né? Terapia clássica para a insuficiência cardíaca, mas é o paciente que não precisou internar. E a leve, né? São sintomas leves, muitas vezes até frustros, né? E não há necessidade de mexer em qualquer terapia, qualquer medicamento para insuficiência cardíaca.
Os pacientes assintomáticos, eles são a grande maioria dos pacientes que a gente vê na prática clínica, né? E esse aqui, de fato, é o pulo do gato para a gente fazer uma boa avaliação e um bom acompanhamento do paciente, né? Então, o paciente com assintomático grave, né, com cardiotoxicidade grave, ele tem uma nova redução da fração de ejeção abaixo de 40, né? Esse já é um paciente grave. O paciente moderado, ele é um paciente que ele reduz mais ou igual a 10% da fração de ejeção basal dele. Por exemplo, a gente tem um paciente que tinha 62 de fração de ejeção. Na nossa avaliação subsequente, ele foi a 52 de fração de ejeção. Ele está assintomático, mas a gente pode dizer que ele desenvolveu cardiotoxicidade, né? Desculpa. Nesse caso, né, da moderada, ele precisa ir a 40% a 49%, a moderada. Esse que eu falei, né, que é aquele paciente que tinha a fração de ejeção menor, 62, e foi a 52, esse paciente de baixo. E aí, a gente precisa avaliar o strain global longitudinal, né? O strain global longitudinal, ele nos ajuda, né, a avaliar esses pacientes assintomáticos, né? E aí, no caso do strain global, ele precisa cair a 15% do basal, né? Ou surgir novas alterações de biomarcadores que antigamente eram normais, né? A leve, o paciente tem a fração de ejeção maior ou igual a 50, né? É aquele exemplo que eu dei, perdão. E pode haver, e tem que haver, né, necessariamente, uma queda da fração do strain global longitudinal abaixo de 15, né? E ou o acréscimo de biomarcadores que não haviam antigamente, né? Então, a gente vê que ficou bem mais complicado, né? A gente precisa da ajuda da tabelinha para ver se o paciente teve ou não cardiotoxicidade. Falando um pouquinho do strain, o strain, ele é uma modalidade da ecocardiografia, na verdade é um software de inteligência artificial que ele utiliza, né, o bidimensional, né, que esse é a direita, né, o normal que a gente costuma ver, e ele faz pequenos pixels, né, bem pequenos, né, nessa imagem do bidimensional. Então, a gente consegue, através do strain, avaliar toda a contração do coração, né? Ele tem várias fibras, né? Ele tem fibras longitudinais, tem fibras transversais, né? Ele faz essa contração também antero-posterior, não, desculpa, crânio-caudal, né? Então, ele avalia o que aconteceu com a deformação do coração, né? Esses pequenos pixelzinhos, enquanto eles se afastam e se aproximam, a gente consegue medir o grau de deformação do coração, né? Esse é o exemplo de um strain normal, né? Existe uma escala de cores, né? E o strain normal, ele tem que estar totalmente vermelho escuro, né? Quando a gente vê o strain alterado, então, novamente, aqui a gente tem um strain normal, né? E aí, quanto mais claro
essa figura vai ficando, né, essas paredes do coração, né, mas menos a deformação do coração está sendo efetiva, né? Então, aqui, por exemplo, né, um caso de cardiotoxicidade é essezinho aqui, a F, né? A cardiotoxicidade, inclusive, ela pode ser errática. A gente pode encontrar menos 10 ou menos 9 aqui nessa região, né? Não necessariamente periférico, né? E o strain também serve para avaliar outras doenças, né? Por exemplo, essa B é um strain clássico de amiloidose, né? Que é a cereja do bolo, né? A gente vê o strain preservado na ponta, né? E alterado ao redor, né? Aqui embaixo também é uma outra característica, né? Uma outra avaliação pelo strain que é bem característica nessa figura E, que é da miocardiopatia hipertrófica apical, né? Que é o famoso Yamaguchi, né? Ele é ao contrário da amiloidose, né? Então, esse strain aqui, né, esse padrão de strain, ele é característico de Yamaguchi, né? Aqui a gente vê o infarto, aqui é uma hipertrófica septal assimétrica. Então, a gente também pode utilizar o strain não só para avaliação de cardiotoxicidade, mas também para outras doenças. Avaliação de risco de cardiotoxicidade. Nessa nossa diretriz, a cardiotoxicidade ela é avaliada conforme, assim, o risco de cardiotoxicidade para a insuficiência cardíaca, né? Esse HFA é Heart Failure Association, né? Então, que na verdade é o que a gente se preocupa muito, né? Se o paciente tem risco de insuficiência cardíaca ou não, né? Então, avalia o tipo de droga, né? O que vai ser utilizada, o tipo de câncer que o paciente tem, as suas características clínicas, né? Se é hipertenso, se é renal crônico, né? O tipo de câncer, eu já falei. Então, eu até tinha aberto ela aqui para poder mostrar para vocês, mas eu estou com medo de parar o compartilhamento, não consegui compartilhar de novo. De repente, no finalzinho, a gente vai ter um caso clínico, de repente, a gente pode tentar, assim, utilizar, né, na prática a ferramenta, né, essa calculadora, porque ela é bem interessante, né? Então, como eu havia falado, né, a cardiologia, de fato, né, ela cabe ela toda, né, no conceito de cardiotoxicidade, né? Exemplos de medicamentos, né, de quimioterápicos que causam hipertensão. A cisplatina é uma delas, e a cisplatina ela é utilizada amplamente, né, em muitos cânceres, né? Câncer de mama, enfim, né? Muitos cânceres a gente utiliza a platina. O bevacizumab é um anticorpo monoclonal que ele é utilizado para câncer de mama também, né? E outros tipos de câncer. Esse é um paciente que é um medicamento que causa muita hipertensão, né? Quando a gente ouve falar em bevacizumab, a gente espera que o paciente vai ficar hipertenso. Os inibidores de tirosina quinase, né, que são amplamente utilizados na hematologia, né? Esses de baixo, né, eles são os que causam trombose, que é a talidomida, a cisplatina e o ponatinib. A talidomida, ela é bem característica, né? Tanto que ela tem que ser utilizada junto com a AS, né? Existe hoje em dia também a lenalidomida, mas que também tem o mesmo potencial trombótico, né? Esses aqui são os que podem causar arritmias, né? Então, a talidomida novamente, o metotrexate, o paclitaxel, a gemcitabina, né?
Hipertensão pulmonar pode ser causada pela ciclofosfonida, o dasatinib, que é um inibidor de tirosina-quinase, mas ele especificamente ele é muito relacionado à hipertensão pulmonar. Insuficiência cardíaca, né? As antraciclinas, que são muito utilizadas no câncer de mama, né? O trastuzumab, que é um quimioterápico utilizado para câncer de mama HER2 positivo, né? E aí, a ciclofosfonida, ela pode também causar insuficiência cardíaca, mas não tanto quanto a antraciclina e o trastuzumab, mas ela tem uma questão específica, que é no transplante de medula óssea, né? No transplante de medula óssea, a gente usa a ciclofosfonida em altíssimas doses, né? A maior dosagem de ciclofosfonida que se usa é nessa condição do transplante, né? Então, é bem comum a gente encontrar insuficiência cardíaca nesses pacientes, né? Doença coronária, né? A doença coronária, ela pode ser causada, né, pelo simfloracil, e o simfloracil, ele é muito utilizado em cânceres geniturinários e gastrointestinais, né? E o simfloracil, o mecanismo de isquemia miocárdica é através de vasoespasmo, como se fosse uma angina de Prinzmetal, né? E aí os pacientes que têm já doença coronária sabida, eles têm um risco maior, né? E no momento em que houver espasmo na placa, né? Aí, de fato, pode haver um infarto mesmo, um supra, né? Enfim. Então, o ciclofloracil é daquelas medicamentos que a gente fica também com a pulguinha atrás da orelha em relação à cardiotoxicidade coronariana, né? Falando um pouquinho da radioterapia, que eu não coloquei aqui no slide, a radioterapia ela também pode causar cardiotoxicidade. É mais comum acontecer em pacientes que fizeram radioterapia mediastinal, né? Então, esses pacientes a gente tem que ficar mesmo de olho, né, em relação a isso. E ela tem uma característica, né, a lesão da radioterapia, que ela acontece 5 a 10 anos após a exposição. Então, por isso é importante a gente ficar acompanhando, né, tardiamente também, né? Eu tenho um caso de uma paciente nova, ela tem 32 anos, e aos 15 anos ela tratou um câncer, um linfoma, e fez radioterapia, né? Então, hoje, aos 32 anos, ela tem pericardite actínica, tem valvulite, né? Ela tem insuficiência aórtica, e tem também uma alteração do miocárdio que foi actínica, né? A radioterapia mais comum, né? A alteração mais comum é, de fato, no pericárdio, né? Mas conforme a dose, né, e a quantidade de sessões, a gente pode ter doença coronária, pode ter doença valvar, né, e miocardite, né, pela radioterapia. Então, assim, né, trazendo os cânceres mais comuns, né, a gente tem o câncer de mama, né, que a antraciclina é a vedete, né, da cardiotoxicidade. A gente sempre pergunta, a antraciclina, ela é uma quimioterapia vermelha. Então, a gente sempre pergunta para o paciente se ele está em uso da quimioterapia vermelha. Isso ajuda a gente bastante. Ou se já usou a quimioterapia vermelha, né? A antraciclina, ela causa lesão mitocondrial, né? Intracelular e causa apoptose, né? Então, a gente tem, assim, uma lesão mais tardia, né? Quase semelhante ao infarto, né? É uma morte celular de fato, morte e necrose celular.
O trastuzumab e o pertuzumab, eles são utilizados para o câncer de mama HER2 positivo, né? E aí eles têm um tipo de alteração diferente, que é uma alteração de membrana. Então, antigamente se falava, a antraciclina é irreversível e o trastuzumab é reversível. Mas esse conceito também caiu por terra, né? Porque, na verdade, viu-se que o trastuzumab ele também pode causar morte celular conforme a dose e a gravidade, né, do quadro clínico do paciente, né? Mas tem esse conceito antigo, né, de reversível e irreversível. É bem comum a gente ver o paciente que faz cardiotoxicidade pelo trastuzumab, ela é mais rápida, de implantação mais rápida, pode ser biventricular, né? Mas, de fato, a gente vê a recuperação cardíaca, né, da função cardíaca, muitas vezes até na própria internação, né? Ele se recupera rápido. A radioterapia de mama esquerda, hoje em dia, a radioterapia, os aparelhos mudaram muito, né? Justamente tentando evitar os raios diretamente ao coração, né? Então, existem várias questões, assim, tipo, o paciente que vai fazer a radioterapia na mama pode fazer em posição pronada, né? Então, tira o coração da frente, né? Ele pode fazer inspiração profunda, e tem até alguns aparelhos que eles leem o momento em que o paciente respirou fundo, e aí ele lança o raio. Então, assim, a tecnologia ajudando bastante a gente na proteção cardiovascular, né? O câncer gênito-urinário, né, e gastrointestinal, câncer de estômago, né, esôfago, de cólon, né, que a gente tem visto cada vez mais aumentar, né? Aliás, março é o março azul marinho, que é da prevenção do câncer de cólon, né? Então, é bem importante. O 5-fluoracil, que é um quimioterápico que causa primordialmente doença coronária, né? Espasmo coronariano, mas dependendo da dose e dependendo do tempo de exposição, ele também pode causar insuficiência cardíaca. A capecitabina, né, que é o Xeloda, né, ele é uma prodroga e, na verdade, ele vira 5-fluoracil na circulação, né? Então, para tentar minimizar o efeito tóxico, né, tentou-se fazer estudos vendo se mudar a via de administração, ao invés de venoso, se fazer oral, se seria melhor, se daria menos cardiotoxicidade, mas isso foi comprovado que não, né? 5-fluoracil de qualquer maneira e vai causar o mesmo problema de vasoespasmo coronariano. E também tem uma característica muito interessante, que também é um pulo do gato, né? Que o vasoespasmo coronariano, ele ocorre no máximo no segundo ciclo, né? No máximo. Então, se for para causar doença coronária, né, vasoespástica, até o segundo ciclo a gente vai saber se houve ou não. Não havendo após o segundo ciclo, a gente já pode respirar um pouquinho, né? E só ficar de olho se ele tem doença coronariana e lembrar da possibilidade de insuficiência cardíaca também. O câncer de próstata é um paciente, particularmente, eu gosto muito de acompanhar, porque ele é um paciente eminentemente clínico. Todos os medicamentos relacionados ao tratamento do câncer de próstata, eles causam hipogonadismo, né? E, muito frequentemente, tem também corticoide associado, né? E é comum também a gente ver associação de drogas, né? Associação de estratégias
para o tratamento do câncer de próstata. Então, e é um paciente que a gente tem que encarar o paciente com câncer de próstata como um paciente com síndrome metabólica grave, né? Ele tem alteração de lipídios, ele tem alteração de hemoglobina glicada durante seu tratamento, e muitas vezes o tratamento é para o resto da vida, né? Uma exposição muito prolongada. Então, a pressão arterial sobe, né? Existem alguns medicamentos que causam mais ou menos hipertensão, mas todos eles, via de regra, causam isso. Então, é um paciente que é para ficar realmente acompanhando, cuidando dele, né, e trazendo ele sempre para a meta, né, a meta de LDL, meta de hemoglobina glicada, meta de pressão, é aquele paciente que tem que estar do ladinho da gente, né. Os cânceres hematológicos, eles costumam ter quimioterapias em mais altas doses, né? Raríssimo o quimioterápico hematológico que não seja cardiotóxico. É muito comum acontecer hipertensão arterial, e a hipertensão arterial muitas vezes grave num paciente que não era previamente hipertenso, pode chegar a 18, 19, 20 de sistólica, e atentar para a questão da radioterapia mediastinal também. Eu trouxe um caso clínico, mas eu queria dar uma paradinha para perguntar sobre dúvidas, se alguém quer comentar alguma coisa. Se alguém tiver alguma pergunta, pode dirigir a Kátia agora ou deixar para o final. Acredito que o pessoal quer que você continue, Kátia. Continue, né? Então tá ótimo. Eu trouxe um caso clínico para não ficar assim muito maçante, né? Uma paciente de 68 anos, feminina, né? Professora aposentada, ela era hipertensa e dislipidêmica, né? Era uma hipertensão leve, era ex-tabagista também há 20 anos e fumou 10 maços ano. Já teve um histórico prévio de câncer de mama direita 10 anos atrás, tratado com doxorubicina, que é a antraciclina, né, a quimioterapia vermelha, e cirurgia. E aí ela teve um novo câncer de mama, né? E esse câncer já era metastático quando ela descobriu, ela tinha metástase para pulmão e para ossos, e ela estava em tratamento com o bevacizumab e o paclitaxel. Ela foi internada no nosso hospital em edema agudo de pulmão hipertensivo durante a infusão, né? Ela estava lá recebendo o bevacizumab e fez 22 de pressão, 22 por 12 de pressão. Ela era uma paciente hipertensa leve, ela usava losartana 50 miligramas uma vez e a simvastatina de 20, né? Então, um paciente que tinha alguns fatores de risco, mas era uma coisa muito leve. Tinha feito previamente a cirurgia de mastectomia e a colestectomia e varizes de membros inferiores. Quando ela chegou, né, ela estava lúcida orientada, hidratada, hipocorada e taquipneica, né? Ela tinha um índice de massa corporal normal e a pressão dela estava 18 por 10 quando ela chegou, estava taquicárdica, 98 batimentos, 28 incursões por minuto e saturando 88. É um exame físico bem de edema agudo de pulmão mesmo, né? Laboratório, ela tinha uma hemoglobina de 11, uma glicada de 5,2, um LDL de 115, uma troponina de 189, o corte era de 12 para mulher, né? E um NT-proBNP de 7.800. E tinha um BRE do 3º grau, uma taquicardia sinusal. O ecocardiograma mostrava aumento das cavidades esquerdas, disfunção sistólica do VE, por hipocinesia difusa, com uma fração de ejeção de 38%,
uma insuficiência mitral moderada por tethering, né, pela dilatação do anel mitral e pericárdio sem alterações. O ecocardiograma dela prévio era absolutamente normal, tinha uma fração de ejeção de 52, quer dizer, 1 ano atrás, né? A conduta foi o tratamento do edema agudo de pulmão, ela foi ao CAT, né, porque ela tinha um BRE, né, com edema agudo de pulmão, uma troponina muito elevada, a gente não sabia se era novo ou não esse BRE, então ela foi ao CAT, que mostrou coronários normais. E a ressonância cardíaca que foi realizada mostrou uma disfunção ainda mais grave, né, de 28%, e a ausência de realce tardio. O realce tardio é aquela fibrose, né, aquelas regiões de fibrose que a gente vê na ressonância cardíaca. Então, ela foi medicada com o sacubitril valsartana, a dapaglifosina, espironolactona, bisoprolol e a furosemida, terapia plena para insuficiência cardíaca, né? Aí, na avaliação nossa de cardiotoxicidade, eu trouxe esse QR Code, se alguém quiser pegar, né? Porque é o link para a calculadora, né? Então, essas são as 7 perguntas que a calculadora faz, né? Qual é o tratamento planejado, né? O bevacizumab é um inibidor de VEGF, que é um tipo de inibidor de tirosina quinase, né? Semelhante. Não tinha doença cardiovascular prévia, sem histórico, né? De doença cardiovascular, que ele pergunta é infarto, AVC, né? Os biomarcadores dela iniciais, né, que a gente teve acesso com o oncologista, ela chegou a dosar uma troponina, era normal, a idade dela, que pontua, né, 65 a 74 anos, fator de risco cardiovascular, hipertensão e dislipidemia, exposição prévia à antraciclina, né, que é aquela quimioterapia vermelha que ela fez há 10 anos atrás, para o tratamento do câncer de mama, e ela é ex-tabagista, né? Então, a gente jogando isso na calculadora, ela nos dá um muito alto risco de cardiotoxicidade por insuficiência cardíaca, né? Esse inibidor do VEGF, né? Causa muita hipertensão, né? E, secundariamente, né, causa também insuficiência cardíaca. São os 2 tipos de cardiotoxicidade do bevacizumab. A hipertensão realmente é a mais comum, né? E aí, o manejo cardiovascular dessa paciente, né? Como a gente deveria ter acompanhado ela. O eletrobasal, né? Biomarcadores cardíacos e o ecocardiograma, principalmente, se possível, o strain, né? Um eletro mensal, né? 3 meses após, durante os primeiros 3 meses da exposição à droga e após esses 3 meses, a cada 3 meses, ela tem que repetir o eletrocardiograma. Biomarcadores a cada 3 meses, né? E o ecocardiograma também a cada 3 meses. Esse seria o manejo ideal dessa paciente. Uma coisa muito importante, que é importantíssimo a gente chamar a atenção, é a avaliação do QTc, né? O intervalo QT, muitas drogas podem causar o alargamento do QT, né? As drogas para câncer de próstata costumam causar isso, mesmo as mais recentes, né? Tem algum grau de alargamento do QT. O sulfuracil, a própria antraciclina, podem causar
o alargamento QT e essa tragédia que é o Torsades de Pointes, né? Que muitas vezes o paciente está em acompanhamento e possibilidade de cura do câncer, mas morre subitamente por causa do alargamento do QT, né? Isso é uma coisa que a gente tem chamado muita atenção, a gente conversa bastante com os oncologistas em relação a isso, e dependendo da droga, né, o ideal é a gente até reduzir o eletro a cada 3 meses, reduzir para cada 2 meses ou mensalmente, dependendo, né? Se o paciente começar a largar um pouco mais o QT do que deveria, né? E era isso que eu tinha a trazer a vocês. Espero que tenha sido efetivo. Ô, Kátia, não só efetivo, acho que foi excelente. Kátia demonstrou bem, como ela é estudiosa do assunto e conseguiu transformar um assunto difícil e complexo, muito complexo, num assunto palatável para nós que não somos cardio-oncologistas, no meu caso, nem cardiologista, né? E acho que basicamente o seu recado fundamental, importantíssimo, foi: a partir do diagnóstico do câncer, esse paciente vai ter que ser avaliado, melhor avaliado do ponto de vista cardiovascular, porque tanto a doença em si quanto os tratamentos, e talvez até alguns diagnósticos, não é verdade, Kátia? Sim. Possam ser cardiotóxicos de alguma forma. E como você mostrou muito bem, podem afetar qualquer área do coração, pode dar distúrbio de ritmo, distúrbio orovalvular, afetar o miocárdio, afetar o pericárdio. Então, é uma gama de complicações enorme que os médicos que acompanham o caso têm que estar preparados. Se possível, prevenir, e, se impossível, tratar isso né, da melhor maneira possível. Mas eu agradeço nesse momento, não só a Kátia, como a todos os que estão assistindo no momento. Estamos muito honrados aqui na AMF com a presença de vocês, de cada um de vocês, que é o que nos fazem ter ânimo de tocar e de executar essa nossa programação anual. Eu acho que a gente abriu muito bem esse ano com a Kátia, que foi um assunto assim extremamente momentoso, né? Um assunto crescente por tudo que ela demonstrou. É um assunto que está em franca expansão, é uma especialidade em franco desenvolvimento e não há como fugir de um assunto tão impactante no momento. E eu queria perguntar se alguém teria alguma pergunta ou comentário a fazer com relação à exposição da Kátia. Eu tenho. É uma pergunta Oi, para a Kátia, Gesmar. tipo um comentário e uma pergunta. Prazer grande ter você aqui, Gesmar. Obrigada. Eu gosto muito da Kátia, minha aluna querida e minha médica também. Nas horas vagas, né? Minha querida. Nas horas vagas, né, Kátia? Eu fujo dela. É assim, ó, eu me lembro quando eu estava assim, muito mais nativa do que agora, lógico, eu estou ainda um pouquinho só nativa, a gente tinha os casos de leucemia, principalmente, né, lá no Antônio Pedro, e as crianças faziam a bendita antraciclina lá e faziam insuficiência cardíaca. E aquilo me incomodava de uma maneira assim, como você falou, no início dos anos 80, por aí. E o Bédios até que tratava as crianças, o Bédio e o Praxedes, aquela coisa assim, que a criança vai ficar boa, e às vezes morria de insuficiência cardíaca. E aí eu me lembro que eu estudava isso muito, e eu fui num congresso na América Latina, não lembro se foi no Peru, um lugar desse aí, que eles estavam usando a carnitina como prevenção da insuficiência cardíaca. Eu fiquei entusiasmadíssima. Aí eu voltei para cá e fiquei procurando carnitina e tal, e me lembro que a gente até fazia em farmácia de manipulação, e depois eu fiquei estudando, aí eu vi que realmente não tinha efeito nenhum, e fiquei decepcionadíssima, que era uma esperança para essas crianças não terem insuficiência cardíaca. Isso caiu por terra e não teve mais nada nenhuma droga que previna, né, Kátia? Pelo que eu Na saiba. verdade, depois da carnitina, descobriu-se o dexrazoxane, né? É um nome bem estranho,
Mas o dexrazoxane, ele tem efetividade para evitar a insuficiência cardíaca nesses pacientes. Nessa ocasião, iniciou-se, né, usando nas crianças, né, e aí começou-se a usar também nos adultos. Só que aí houve um estudo que sugeriu que talvez nos adultos houvesse uma redução da ação da droga, da antraciclina. Esse estudo foi revisitado e viu-se que isso também caiu por terra, mas aí acabou que os oncologistas ficaram de má vontade, né, com o dexrazoxane por causa desse estudo, né? Mas na criança é mandatório. Fez a antraciclina, faz o dexrazoxane junto, né? Em conjunto na infusão. E isso ajudou bastante, né? Melhorou muito a insuficiência cardíaca nas crianças. Que bom. Então tem uma esperança com droga, né? Com certeza. Ainda bem que a tecnologia vai evoluindo, né? Pelo menos na criança, né, Kátia? É verdade, é verdade. Obrigada, tá? Foi ótima a sua palestra. Obrigada. Você é um orgulho niteroiense. Oh, obrigada, meu amor. Obrigada, minha professora querida. Obrigada. Eu vi umas mãozinhas levantadas. Eu não estou conseguindo enxergar, mas se alguém mais, por favor, abra a câmera para... Solange quer fazer uma pergunta. Solange. Oi, Solange, por favor. Oi, bom dia para todos. Olá, bom dia. Tudo bem, Kátia? Tudo bem. Você não tocou nesse assunto, talvez ele não seja tão importante, mas eu queria saber se no tratamento do câncer de tireoide, que usa iodo radioativo, se existe alguma lesão cardíaca ou cardiotoxicidade a curto, médio e longo prazo. Não, o iodo já se mostrou ser seguro, né? Não, graças a Deus, foi estudado, né? Porque, mas se mostrou seguro em relação ao câncer de tireoide, né? Não há indício, né, de cardiotoxicidade relacionada ao iodo. Tá ótimo. Muito obrigada, era só isso. E parabéns pela palestra, excelente. Estou vendo aqui, umas mãozinhas também, aqui o Paulo César está com a mão levantada aqui, por favor. Primeiro, eu dou os parabéns à doutora Kátia pela apresentação dela, é evidente que, por ser urologista, né, os urologistas hoje ficam correndo atrás de câncer de próstata. E, para tristeza nossa, alguns pacientes desenvolvem insuficiência cardíaca no curso do tratamento. Quer dizer, a gente fica naquela esperança de curar o câncer de próstata e o sujeito morre de insuficiência cardíaca. Quando é que a gente deve parar com o tratamento do câncer de próstata com hormônio ou com drogas para que a gente não leve o doente a óbito pelo coração? Porque doentes, eles estão sobrevivendo muitos anos mais do diagnóstico até o óbito. E aí é uma frustração muito grande que eles morrem do coração. Um enfoque especial no câncer de próstata e coração. Essa é uma excelente pergunta, professor. O câncer de próstata, né? Existe toxicidade relacionada à insuficiência cardíaca, mais particularmente nas drogas mais antigas, né, a biraterona, por exemplo, e o pulo do gato da questão do câncer de próstata é que o paciente seja seguido pelo cardiologista ou pelo seu clínico relacionado ao controle dos fatores de risco, né? A cardiotoxicidade das drogas relacionadas ao câncer de próstata, ela é diretamente relacionada a aumento de pressão arterial, principalmente, né? Quanto mais hipertenso o paciente ficar sem controle, mais risco ele tem de desenvolver insuficiência cardíaca, né? Então, a hipertensão no paciente com câncer de próstata, para a gente, é um alerta vermelho. Né? Se a gente está com um paciente que está tratando câncer de próstata, está hipertenso, é alerta vermelho para insuficiência cardíaca.
E fora isso, hemoglobina glicada, o LDL tem que estar no alvo. Ele é um paciente que tem que estar do lado do cardiologista ou clínico, né? Porque esses fatores associados, né, hipertensão mais importante, mas todos os outros fatores associados vão levar à insuficiência cardíaca e são coisas que são silenciosas, né? Se a gente não estiver acompanhando, a gente não vê acontecer, né? O que a gente tem visto, e eu tenho feito muito na minha prática clínica, é encaminhar os pacientes, não só de câncer de próstata, mas esses particularmente, né, para reabilitação cardíaca, sabe? É uma forma de mandar o paciente para o exercício, né, de forma vista, né, ajustada e acompanhada, e melhora muito todos os outros fatores, né, hipertensão, hemoglobina glicada, ou diabetes, se eventualmente o paciente é diabético, se eventualmente tem uma doença coronária já de base, enfim, são coisas que ajudam muito e a gente tem alguns estudos na reabilitação cardíaca para a oncologia, não necessariamente para a cardio-oncologia, mas para a oncologia, né, nesses pacientes de maior risco e para também melhorar o sintoma de efeito colateral da própria quimioterapia, né? O paciente que tem muita fadiga, né? O paciente que começa no câncer de próstata, né? Principalmente quando começa, é uma fadiga muito grande, e a reabilitação também quase consegue zerar essa fadiga e a gente consegue levar o tratamento melhor. Muito obrigado. que o Mário Gaspari Jordano também está querendo fazer alguma pergunta. Acho que Mário, você está com o microfone desligado. Precisa ligar seu microfone. Obrigado pela admoestação. Inicialmente, parabéns, professor Rosati, pelas magníficas apresentações, e a professora Kátia, ilustre professora Kátia, parabéns também pelo tema, pela palestra. Obrigada. Como ginecologista, há mais de 50 anos atendendo as mulheres no climatério, com sintomatologia grave, muitas vezes, então, o hormônio para essas mulheres é imprescindível, traz muito mais benefícios, inclusive cardiológicos e outros, do que malefícios que tantas vezes foi profigado a terapia hormonal. Hoje, o próprio organismo internacional estão vendo a importância. Bom, resumindo, então, o hipogonadismo, um colega aí, Paulo César, fez uma pergunta pertinente aí, o hipogonadismo para o homem é fundamental. Então, eu pergunto à senhora, tem algum óbice de se fazer concomitantemente uma terapia hormonal androgênica com esse sintoma de hipogonadismo? Não é só problema sexual, não, problema de muscular, ósseo, etc. Então, se pode se fazer concomitantemente ou aguarda-se o término da terapia, enfim, que a senhora recomendou, o que nós podemos fazer para esses pacientes que têm esse hipogonadismo? Muito obrigado mais uma vez. Parabéns a todos. Imagina. A grande questão ali, né, do paciente com câncer de próstata é a testosterona, né? Ela não pode subir de jeito nenhum, né? Então, assim, qualquer terapia que a gente inicie, né, que vá causar qualquer aumento na testosterona, principalmente durante o tratamento, é proscrita, não dá para fazer. E aí, lá na frente, depois, o paciente está curado, né, e etc., aí pode-se pensar, né, e conversar com o oncologista, urologista, em associação, né, em acordo, para ver se consegue, né, mas durante o tratamento é proscrito, não consegue fazer. Muito obrigado. Então, já temos aqui uma hora um pouco adiantada, já passamos 8 minutos do nosso tempo.
E eu agradeço muito a todos, a cada um de vocês que nos assiste aqui. Como eu vou repetir, vocês são a força desse departamento, vocês que dão força para a gente continuar. E eu agradeço muito a Cátia Luz e gostei muito da professora Gesmar ter dito que você é o orgulho de Niterói. Realmente, Niterói tem algumas coisas para se orgulhar, e você é uma delas. Mas antes de encerrar de vez, eu vou passar a palavra para a nossa eterna presidente e ex-conselheira Zelina Caldeira para ela encerrar a nossa reunião. Oi, Rosati, isso aí é um privilégio para mim, mas eu, na realidade, queria mandar um beijo para a Kátia, que eu sou fã da Kátia, e realmente Eu também sou fã. a Kátia é um dos nossos orgulhos, com certeza. Nós temos eminentes mestres, grandes professores, e aqui nesse grupo, inclusive. E, Kátia, você é uma delas. Você é um orgulho mesmo para a gente aqui de Niterói. Muito obrigada. Obrigada a você também, Rosati, por essa gentileza. E um grande beijo para todos vocês. Obrigada, Kátia. E parabéns mais uma vez. Obrigada. Então, obrigado a todos e até a próxima, que nós vamos continuar no tema da oncologia. Vai ser disfunção erétil no paciente oncológico. Então, todos já estão convidados para o mês que vem. Muito obrigado, Kátia. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.